Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula gratuita, aqui na nossa semana 100% gratuita do Trino OAB. Meu nome é Tatiana Scaranello, sou sua professora de Direito Tributário aqui na nossa preparação para a prova do exame de ordem da banca FGV. Pois bem, meu Instagram, Tatiana Scaranello, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me seguir, eu sempre posto dicas, sempre bato um papo com os meus seguidores sobre vários assuntos, principalmente direito tributário, sano dúvidas. Então, fiquem à vontade para me seguirem no Instagram. Eu também sou autora de um livro muito famoso, que é o livro Diálogo sobre o Direito Tributário. Esse livro, por que ele é famoso? Porque ele faz parte da coleção Diálogos do professor Mozart Borba, Diálogos sobre o CPC. Por isso que é uma coleção muito conhecida da editora Juspodium e é um livro que eu recomendo aqui para quem está se preparando para a prova do exame de ordem, juntamente com o livro da Vício de uma Estudante. Na verdade, é um kit que você tem um caderno de questões comentadas por nós, professores, eu comento as questões de direito tributário, o gabarito e uma teoria resumida, que logicamente eu que escrevi da parte de direito tributário. Então, basicamente isso, eu gosto sempre de iniciar as minhas aulas, os meus cursos, dando aqui uma recomendação referente a obras. Então, o meu livro Diálogo sobre Direito Tributário, da editora Juspodium, desse ano de 2020. Estamos indo já para a segunda edição no ano que vem. E esse kit maravilhoso que vai te ajudar a estudar para todas as disciplinas. Feitas essas recomendações, nós vamos agora iniciar a nossa aula gratuita de Direito Tributário com um assunto que vira e mexe é cobrado, seja na primeira fase, seja na segunda fase, e que foi escolhido pela coordenação pedagógica do Trino OAB, mais precisamente pela professora Laila, maravilhosa, de Direito Penal e Processo Penal, e eu achei bem oportuno. E como que eu vou passar essas informações para vocês referente às imunidades tributárias? Primeiro, a teoria, e depois nós vamos corrigir algumas questõezinhas já cobradas pela banca FGV em provas anteriores do exame de ordem da OAB. Tudo bem? Então, aqui nós vamos começar com a teoria. Nesse primeiro bloco, nós temos 1 hora de aula de direito tributário, dividir em 2 blocos de meia hora para não se tornar algo muito cansativo para vocês. Então, agora a teoria. No segundo bloco ainda temos mais teoria, porque é um assunto que ele é um pouco extenso. E no finalzinho vamos corrigir 2 ou 3 questões, tá, pessoal? Acredito que vai dar tempo para corrigir todas. Bom, então, vamos começar. O interessante da imunidade tributária é que nós precisamos ter a seguinte ideia, que é uma não incidência, é uma espécie de não incidência. Isso eu retiro lá da doutrina da professora Isabel Dersi, lá de Minas Gerais. A professora Isabel Dersi, que atualiza o livro do Aliomar Baleeiro, ela nos traz essa informação, e eu também, né, no meu livro Diálogo sobre o Direito Tributário, de que a imunidade tributária é uma espécie de não incidência. Então, cuidado, que é uma espécie de não incidência, porque na verdade a não incidência ela pode ser dividida em imunidade e a que eu denomino aqui de simples. Cuidado com isso. Só que nós temos algumas diferenças. E, gente, esses quadrinhos todos são do livro Diálogo sobre Direito Tributário, que nós temos várias tabelas, vários quadros e fluxogramas, tá? Então, para vocês terem uma ideia do livro. A imunidade, na verdade, ela é uma norma constitucional que ela amputa a competência, impedindo a incidência tributária. Então, na verdade, é uma norma, né, que está lá na Constituição Federal de 88 e que amputa, ela retira a competência tributária daquele ente. Por exemplo, quando eu falo sobre a imunidade recíproca, eu falo que é vedado aos entes da federação instituir impostos. Toma cuidado com essa informação, que depois vamos ver mais adiante o que ela significa, tudo bem? Nós vamos estudar de forma bem detalhada todas as possibilidades de imunidade tributária, que são recorrentemente cobradas nas provas de exame de ordem. Então, é vedado ao Estado, por exemplo, instituir e cobrar o SMS do município. Tudo bem? Pois bem,
Então, na verdade, aqui nós temos a competência tributária do ente da federação Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, né? Eu estou aqui em Santos, no município do Estado de São Paulo. Só que o Estado de São Paulo, embora tenha essa competência em relação ao ICMS, porque é um imposto estadual, quando tem aquela norma imunizante, na verdade, ela amputa essa competência. Então, é vedado ao Estado de São Paulo instituir e cobrar o ICMS em relação aos municípios. Tudo bem? Então, amputa a competência que a própria Constituição Federal ela atribuiu ao Estado para tanto. Agora, a não incidência simples é quando o ente tributante ele não possui a competência, então perceba que não há uma competência para tanto, ou ele possui a competência para tributar, mas não a exerce. Um exemplo que vocês, né, estão ouvindo bastante, ainda mais nessa época da pandemia, é em relação ao imposto sobre grandes fortunas. Até agora, ele não foi instituído pela União. E a própria Constituição Federal, ela atribui a competência tributária à União para instituir este imposto. Só que nada foi feito. Lembrando que a competência tributária, ela é indelegável, ela é imprescritível, não é mesmo? Irrenunciável. Então, se ela é indelegável, não pode a União delegar essa competência tributária para instituir o imposto sobre grandes fortunas ao Estado ou ao município, por exemplo. Ela própria tem essa competência lá delimitada na Constituição Federal, mas ela não exerce. Então, na verdade, é uma não incidência tributária. Tudo bem? Porque nós não temos aqui a incidência tributária em relação às grandes fortunas. Não há um imposto incidindo por enquanto, embora haja previsão na própria Constituição Federal de 88. Então, essa é a diferença. Tudo bem? Só que vocês têm que tomar um cuidado, porque nós temos alguns equívocos por parte do legislador constituinte na própria Constituição Federal. E o legislador ele fala o seguinte: olha, não incide, está isento. E está lá na Constituição Federal de 88. Tudo que tiver na Constituição Federal de 88, no caso, é imune, é isento, não incide, não estamos falando aqui de uma não incidência simples ou de uma isenção tributária, mas sim de uma imunidade. Então, guarde isso, que tudo que tiver na Constituição Federal, mesmo que com o termo equivocado, na verdade é uma imunidade tributária. Tudo bem, gente? Isso é importante, muito importante para você não cair em pegadinha do examinador da OAB. Pois bem, essa diferença entre imunidades e isenções, ela é crucial para a sua prova do exame de ordem. Não apenas para a prova do exame de ordem, mas também para fins de prova de concurso público. Eu sei que muitos de vocês, embora estejam prestando a prova da OAB, pretendem seguir carreira no concurso público, né? Então, serem juízes, promotores, procuradores, enfim. E vocês precisam conhecer o direito tributário de forma bem detalhada para enfrentar essas provas. Por isso, sempre quando eu leciono para os meus alunos, eu sempre tento dar de forma completa o curso de direito tributário, já preparando para uma primeira fase de OAB e também para uma segunda, caso opte pelo direito tributário, e depois para as provas mais difíceis de promotoria, magistratura, enfim, eu sei que muitos de vocês estão tendo contato agora com o direito tributário. Então, essa é a minha didática, que também está no meu livro, tudo bem? Então, eu preciso que você tome aqui um pouco, né, de atenção, tenha atenção em relação a isso. Qual que é a diferença entre imunidade e isenção? Gente, eu fiz até uma tabelinha que eu retirei do livro, que está no slide posterior, que daqui a pouco vamos enfrentá-la. Veja, a imunidade, ela consiste numa dispensa constitucional de pagar tributos. Então, quando eu falo em relação, não pode, né, cobrar impostos uns dos outros da imunidade recíproca, eu estou me referindo aos impostos. Mas nós temos a imunidade que ela contempla outras espécies tributárias. Lembrando que nós temos a posição pentapartite do Supremo Tribunal Federal. São 5 espécies de tributos que nós temos. Tudo bem? Então, nós temos imunidade, sim, em relação a taxas, em relação a contribuições sociais. Depois nós vamos ver mais adiante. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Então, é uma dispensa funcional. É uma norma que
está lá na Constituição Federal de 88. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Ao passo que a isenção, ela consiste numa dispensa legal de pagar tributos. Então, se tiver lá na Constituição Federal de 88 é isento, na verdade, nós estamos falando de imunidade. Mais uma vez, estou repetindo isso para vocês. A isenção, ela vai estar numa norma infraconstitucional. Cuidado com isso. Tudo bem? Então, é importante que você saiba sobre essa diferença principal. Bom, a imunidade é uma cláusula pétrea. Nesse caso da imunidade recíproca, nós temos que é uma cláusula pétrea, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque ela visa a garantir o pacto federativo. E nós estamos falando de uma imunidade ontológica. Professora, aqui que é uma imunidade ontológica? É aquela imunidade que, embora não esteja expressa na Constituição Federal, então pode estar expressa ou não, ela existe. Ela deriva de uma interpretação. E sequer pode ser abolida. Então, é importante que você saiba disso. A diferença entre, no caso, a imunidade ontológica e a imunidade política é que a política consiste numa discricionariedade por parte do legislador. Tá? Diferentemente da ontológica, que ela sempre vai existir. Nesse caso, da imunidade recíproca, porque nos traz aqui o pacto federativo. Tudo bem, gente? Isso já foi cobrado em prova de exame de ordem da primeira fase, na disciplina de Direito Constitucional. Então, veja que é outra disciplina diferente de Direito Tributário, mas nós estamos falando de uma situação, né, que envolve ambas as disciplinas e pode ser cobrado tanto em Direito Tributário como em Direito Constitucional. Isso é muito comum. Então, veja que é uma cláusula pétrea que não pode ser revogada. Diferentemente da isenção, nós temos a possibilidade de ter uma isenção revogável. Então, cuidado com isso, que é uma possibilidade, sim. Imunidade, não. Uma outra diferença é que, em relação à imunidade tributária, nós temos que todos os métodos de interpretação são possíveis. Como assim, professora? Ora, recentemente, não tão recentemente, porque foi 2017, mas nós tivemos agora a edição de uma súmula vinculante, que é a 57, que traz uma informação importante para fins de prova. Depois nós vamos vê-la. Que é em relação à imunidade tributária, que contempla e-books, e-readers e CD-ROMs. Depois nós vamos estudar mais adiante isso. Essa imunidade tributária, que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, contempla e-books, e-readers e CD-ROMs, visa, aqui no caso, a garantia de liberdade de imprensa e o acesso à cultura. Na Constituição Federal, nós temos que é vedado instituir e cobrar impostos frente aos jornais, periódicos, livros e seus papéis. Gente, olha só, o meu livro é um livro físico. Então, ele é formado pela capa, pelas páginas, né? Aqui tudo em diálogos entre o professor e eu, no caso, o professor que sou eu, e um aluno imaginário que eu criei. Então, veja, a capa, a contracapa, o papel. Então, isso aqui é meu livro. Isso aqui, na verdade, é um instrumento que vai até você com as minhas ideias. Então, tudo que eu entendo de direito tributário, tudo que eu pesquisei, tudo que eu leciono aqui para você, está aqui no meu livro. Então, é um instrumento. Então, esse papel utilizado pela editora Juspodium para a impressão do meu livro, ele está imune de impostos. Agora, se o meu livro ele é digital, se ele está lá no site da editora, e você adquire o livro digital. Mas veja, quando você adquire o livro digital, você não tem isso aqui, né? É impresso. Então, você não está falando de papel. Mas faz de conta que você tem um Kindle, né? Que é aquele instrumento, que é tipo um tablet específico para baixar e ler livros, que a gente compra nos sites também, né? Ou nas livrarias. Perceba que eu não estou falando do tablet que você usa para entrar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para assistir aula. Não. Eu estou falando de um instrumento que ele é utilizado unicamente para você ler livro Diálogo de Direito Tributário da editora Juspodium, da minha autoria. Então, perceba, você vai lá, compra o livro digital e baixa no Kindle. O Kindle, ele faz o mesmo papel disso aqui, que é um instrumento para você ler as minhas ideias.
né? O que eu, de fato, entendo. Então, você quer um livro de direito tributário, você compra físico ou baixa na internet, através de um valor, lógico que você paga, e você lê pelo Kindle. Tudo bem? Então, Kindle e tudo que é assimilável a papel faz jus à imunidade tributária. Nesse caso, como eu falei para vocês, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que essa imunidade contempla esses instrumentos para a leitura dos livros para fins de promoção à cultura, liberdade de imprensa, também em relação aos jornais, né? Então, cuidado. Nós falamos que é uma interpretação teleológica que busca a finalidade da lei, da norma. Interessante. Só que aqui nós estamos também adotando algumas interpretações restritivas. Então, não é só a teleológica, são todas as interpretações. Por exemplo, se você tem um livro antigo de direito tributário, antes de 2016, você vai ver que o autor escreveu que haveria a possibilidade da imunidade tributária alcançar chapas de impressão de livros e tintas também para imprimi-los, para nós termos o livro pronto. Então, essa era a posição antiga do Supremo Tribunal Federal. Só que em 2016, num julgado da relatoria do ministro Edson Fachin, nós tivemos a mudança desse pensamento. E o ministro Edson Fachin, ele adotou a interpretação restritiva. Por quê? A norma constitucional, ela fala que apenas papéis, serão, no caso, imunes. Então, o que é assimilável ao papel? Logo, chapas e tintas não são assimiláveis aos papéis utilizados para impressão de livros, periódicos e jornais. Portanto, não podem fazer jus à imunidade tributária aqui em relação aos impostos. Então, uma interpretação restritiva. Gente, cuidado, se você tiver com o livro desatualizado anterior a 2016, você pode errar essa questãozinha na prova. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui para você. Diferentemente da isenção tributária. A isenção, ela contempla apenas a interpretação literal. Está lá no artigo 111 do Código Tributário Nacional. Professora, interpretação literal, o que é, na verdade? É uma interpretação restritiva? Alguns autores de direito tributário entendem que sim. Mas eu entendo que não. A professora Regina Helena Costa, ministra do STJ, também entende que não. Na verdade, a interpretação literal, ela consiste na leitura do dispositivo. Se você pega, por exemplo, uma lei que dispõe sobre o IPVA, e nessa lei nós temos um dispositivo falando sobre isenção para aquele que tem uma deficiência auditiva, por exemplo, saiba que essa lei ela não pode contemplar quem tem uma outra deficiência que não seja auditiva. Por quê, professora? Porque nós temos essa interpretação literal. Não é que você está restringindo, mas você está aplicando o que está na norma. Então, o juiz, quando ele vai aplicar esse dispositivo, ele tem que ir de acordo com o que está no artigo. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado essas diferenças aqui em relação à imunidade e à isenção. Então, veja, a imunidade é uma não incidência. Então, nós temos aqui uma dispensa constitucional de pagar o tributo, né? E a isenção é uma dispensa legal, então está na norma infraconstitucional. A imunidade, ela atua no âmbito da delimitação da competência. Ao passo que a isenção aqui, ela atua no âmbito do exercício da competência. Então, o que significa isso? Significa que o ente, ele sequer tem competência, está amputada a competência para instituir e cobrar o tributo. Logo, não há formação da obrigação tributária. Diferentemente da isenção, que há formação da obrigação tributária. Então, o indivíduo ele pratica o fato gerador, por exemplo, do IPVA, ser proprietário de um veículo automotor, nasce obrigação tributária, como você sabe, com a prática do fato gerador, que na verdade é a hipótese de incidência, na norma geral abstrata, você tem a norma individual concreta e o surgimento do fato imponível, fato jurígeno. É o que o Geraldo Ataliba nos traz, tá? E no nosso curso de Direito Tributário para o Exame de Ordem, eu abordo de forma bem detalhada e no livro também, Diálogo sobre o Direito Tributário, esse ponto. Então, você tem a prática do fato gerador, que é a hipótese de incidência e o fato jurídico, ele nasce. Aí você tem aqui o nascimento da obrigação tributária.
Então, você tem o nascimento da obrigação tributária, mas você tem a dispensa legal de pagar o tributo. Tudo bem? Cuidado com isso. Pois bem, então, temos aqui uma interpretação ampla, qualquer interpretação em relação à imunidade, ao passo que isenção, unicamente a interpretação literal. E a imunidade, ela é heterônoma, ou seja, a Constituição Federal, ela prevê imunidade em relação ao ICMS nas exportações, que, de fato, nós temos aqui uma imunidade, mas muitas vezes nós falamos que consiste numa desoneração, né? Mas é uma imunidade, está lá no texto constitucional. E aqui, a isenção, em regra, ela é autônoma. O que significa isso, professora? Olha, a União ela só pode conceder isenção em relação aos seus tributos. Não pode conceder, em regra, em relação aos tributos dos estados, né? Só se ela conceder isenção em relação a todos os seus tributos e aí sim ela poderá em relação aos estados. Aqui nós temos uns equívocos do constituinte originário, como eu falei para vocês, utilizando o termo não incide em relação a CID sobre as receitas de exportação e isenção em relação às contribuições sociais do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal de 88. Uma outra classificação é que nós temos que a imunidade ela pode ser subjetiva, objetiva ou mista. Subjetiva, um exemplo que eu dou aqui, né, em relação às instituições de educação e assistência sem fins lucrativos, porque leva em consideração o sujeito. Subjetiva, sujeito. Tudo bem? Objetiva em relação ao objeto, quanto aos livros, jornais, periódicos e seus papéis para impressão. Ao passo que mista, eu trago a figura do ITR, né, e aquele termo não incide de forma equivocada. Por quê? Porque aqui nós temos uma imunidade que contempla o sujeito e objeto. Veja, o ITR não incide sobre pequenas glebas rurais definidas em lei. Então, perceba aqui que é objeto, quando as explore o proprietário que não possua outra, e aqui o sujeito. Tudo bem, pessoal? Classificação muito importante. Em relação à interpretação, que eu trouxe aqui para vocês o julgado referente aos e-books, e-readers, CD-ROMs, audiobooks. Vejam que é um julgado de plenário do Supremo Tribunal Federal. E uma informação que eu esqueci de dar quando eu mencionei esse assunto agora, é que quando eu falo do Kindle, e eu falo que é diferente do tablet, que você utiliza para entrar no Facebook, Instagram, é que o Kindle ele faz jus à imunidade tributária em relação aos impostos. Agora, o tablet, se você baixa o livro, mas você também entra no Facebook, no Instagram, assiste aula, ele não vai fazer jus. Então, lembrem-se que a imunidade, ela recai apenas em relação ao instrumento que é utilizado unicamente para a leitura do livro. Tudo bem? Cuidado com isso. E veja que aqui essa interpretação teleológica, conforme já mencionei, é muito utilizada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o julgado, pessoal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que traz aqui que a imunidade ela só alcança insumos assimiláveis ao papel, excluindo, então, em relação às chapas e tintas para impressão dos papéis, tá? Então, cuidado com isso. Como eu falei para vocês, é um julgado de 2016 da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Gente, agora nós vamos começar a estudar as imunidades propriamente ditas quanto ao artigo 150 da Constituição Federal, porque ele é o mais cobrado. Então, lembrem-se que nós temos imunidades referentes a vários tributos, como as contribuições, eu já mencionei, do parágrafo 7º do 195 da Constituição Federal de 88, e também de taxas. Por exemplo, o beneficiário da justiça gratuita, né? Então, faz jus à imunidade. Só que para fins de prova do exame de ordem, a imunidade que eu quero que vocês observem, principalmente para que, de fato, acertem qualquer questão, é essa imunidade recíproca. Por isso que nós vamos estudá-la agora no finalzinho deste bloco e dar continuidade no próximo. Então, lembrando que a imunidade recíproca é em relação aos impostos desse artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, que traz a seguinte informação.
É vedado aos entes da federação cobrarem impostos uns dos outros quanto à renda, ao patrimônio e aos serviços. Gente, impostos. Então, por exemplo, faz de conta que nós temos um prédio histórico aqui no centro de Santos, o prédio da Alfândega, é o prédio que eu mais gosto, ele é lindo, maravilhoso. Ele é da União, só que ele está localizado no centro histórico de Santos, o prédio da Alfândega, que, no caso, é do município de Santos. Estamos na zona urbana aqui, da parte insular de Santos. Santos é uma ilha, mas também temos a parte continental, tá? Então, 99% da minha cidade é insular, é ilha, só que nós também temos 1% que é continental. Então, veja, estamos na zona urbana, no centro histórico. O município de Santos, ele não pode instituir e cobrar o IPTU referente a esse imóvel urbano da União, localizado na zona urbana de Santos. Não pode. Não pode cobrar imposto, o IPTU. É vedado. Competência amputada, imunidade tributária. No entanto, ele pode cobrar, o município de Santos, a taxa de coleta de lixo referente a este imóvel, localizado na zona urbana de Santos. Por quê, professora? Porque a taxa é uma outra espécie tributária, é diferente de imposto. Lembrando, posição pentapartite do Supremo Tribunal Federal. Então, nada obsta, nada impede que o município de Santos cobre essa taxa da União. Não está aferindo aqui o pacto federativo previsto nesse dispositivo referente à imunidade recíproca. Isso, gente, é cobrado em prova de exame de ordem. E já foi cobrado, né? É cobrado e já foi. Então, cuidado, que é uma grande pegadinha. Geralmente, o examinador da FGV, ele fala o seguinte, olha, não pode cobrar nem a taxa e nem o IPTU. Mentira, tá? Então, cuidado, que a taxa de coleta de lixo pode sim. Tudo bem? Agora, aqui uma informação que eu trago para já irmos finalizando o nosso bloco, faltam ainda 3 minutos, é que essa imunidade recíproca em relação ao imposto só pode subsistir quando o ente da federação ele for contribuinte de direito, tá? Então, cuidado. Quando ele é contribuinte de fato, ele não faz jus a essa imunidade tributária. Mas, professora, o que é ser contribuinte de direito? É quando ele pratica o fato gerador. Olha, você é contribuinte de fato de vários tributos. Eu também. Como assim? Faz conta que eu preciso comprar um celular, né? Um celular. Então, imagina esse Note 10 aqui, já tá antigo, né? Quanto que exigiu de tributo? Fora o tributo, nós temos aqui a mão de obra, né? Então, os encargos trabalhistas. Nós temos aqui custo de produção, nós temos tudo. Nós temos que, quando o Note ele tá lá na prateleira, um valor de R$ 5.000, agora já está até mais em conta. Você tem tudo isso além do valor do tributo. Além do valor do produto. Então, você tem o valor do produto, mas você tem o custo da mão de obra empregada, você tem que se você comprar no shopping, o lojista vai repassar parte desse valor do aluguel da loja para o produto. Então, você aqui nesse caso vai ser o consumidor e em relação aos tributos, o contribuinte de fato, porque você tem esse repasse no valor do produto. Tudo bem? Isso é muito importante. Você que de fato vai costas o valor do tributo. Então, você tem aqui o valor do IPI, por exemplo, porque é um produto industrializado. Então, o industrial ele repassa, o comerciante que repassa para você. Não é? A Samsung, ela repassa para o vendedor lá que repassa para você que vai adquirir o produto. Então, você é contribuinte de fato. Por que você é contribuinte de fato? Porque você não praticou o fato gerador do IPI, que é, no caso, industrializar. Mas você está sendo, de fato, né, onerado. Mas você não leva só apenas nas costas o valor do IPI. Você leva em relação à mão de obra, enfim, tudo que eu já mencionei.
Isso é interessante que no livro do professor Hugo de Brito Machado, ele traz essa ponderação. E a mesma coisa, por exemplo, o município de Santos. Ele precisa adquirir aparelhos de ar-condicionado. Vamos deixar de lado a lei de licitações públicas, né? Vamos até pensar que foi com dispensa. Nesse caso, adquiriu 100 aparelhos. Só que daí o município ele chega e fala, olha, nesse valor aqui do aparelho, está embutido o valor do IPI. E eu, município, sou um ente da federação, faço jus à imunidade recíproca em relação aos impostos. Quero o valor do IPI excluído do valor total do aparelho de ar-condicionado. E aí, ele pode? Não, porque quem praticou o fato gerador do IPI não foi ele. Então, ele é contribuinte de fato, assim como nós. Ele é um consumidor também, né? Nesse caso, ele não vai fazer jus à imunidade tributária recíproca. Cuidado com essa informação, que ela é muito importante. Então, só fará jus à imunidade recíproca se é contribuinte de direito, se de fato ele pratica o fato gerador. Tudo bem, pessoal? Isso é muito, muito, muito importante. Tanto que nós tivemos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, um julgado aqui, analisado pelo plenário, que é recurso extraordinário 608872 de Minas Gerais, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2017. Veja, a imunidade tributária subjetiva aplica-se aos seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Então, cuidado com isso, tá? Entendimento do plenário. Mas, e quanto à restituição do valor pago erroneamente a mais na conta de energia elétrica, gente? Aqui é um ponto interessante, porque quando você é contribuinte de direito, você pode, de fato, propor, ajuizar uma ação de repetição de indébito tributário para reaver o que você pagou de forma equivocada, né? Ou você pagou a mais, ou você pagou algo que não deveria, pagou integral. Então, você tem, a partir do pagamento, que é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, a possibilidade de ajuizar uma ação de restituição no prazo de 5 anos prescritivos. Cuidado com isso. Contribuinte de direito. Mas quando você está aqui na posição do consumidor de energia elétrica, na verdade, você é o contribuinte de fato, porque a concessionária que é a contribuinte de direito em relação ao SMS. Só que, lógico, que ela repassa para você, né? Por isso que você é contribuinte de fato. Então, cuidado, que quando você é contribuinte de fato, em regra, você não pode propor ação de repetição de indébito tributário. Você é parte legítima. Isso já foi cobrado em prova de exame de ordem. Cuidado. Então, nesse caso, da energia elétrica, nós temos uma exceção. Que o próprio STJ, ele entendeu que o contribuinte de fato, ou seja, o consumidor, o município, por exemplo, também utiliza energia elétrica. Então, ele também vai pagar o SMS embutido. Nesse caso, embora sejamos contribuintes de fato, temos legitimidade para propor, para ajuizar uma ação de repetição de indébito tributário no prazo prescricional de 5 anos. É uma exceção. Então, cuidado. Se o município pagou a mais SMS na conta de energia elétrica, embora seja contribuinte de fato e não faz jus à imunidade tributária, ele é parte legítima para propor a ação de repetição de indébito tributário. Pois bem, essa imunidade recíproca que nós estamos estudando, em relação aos entes da federação, ela é automática. Então, basta ser município, basta ser estado, No caso, ter uma propriedade urbana, daí você está imune, no caso, estado ou a União, em relação ao IPTU, enfim, não é condicionada. Mas, aqui em relação às autarquias e fundações públicas, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que há essa extensão da imunidade recíproca quanto aos impostos, é uma presunção, só que esses entes aqui, no caso, que compõem a administração pública indireta,
devem preencher alguns requisitos. Então, quando você tem que preencher algum requisito para fazer jus à imunidade tributária, na verdade, nós falamos que é uma imunidade condicionada. Ela não é automática, ela não é incondicionada. E quais são esses requisitos que as fundações públicas e as autarquias devem preencher para fazer jus à imunidade em relação aos impostos? Devem ser instituídas e mantidas pelo poder público, devem manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, não podem cobrar preço público dos usuários e principalmente aqui não explorar atividade econômica. Até porque se o Estado ele explora atividade econômica, então o Estado ente da federação, nós vamos ter aqui um desequilíbrio. E lembre-se que nós temos o artigo 170 da Constituição Federal que traz aqui, né, a livre concorrência. Então, se você de fato tem um privilégio para um ente público que explora uma atividade econômica e não tem para um ente privado que explora a mesma atividade, você tem um desequilíbrio. Aí você meio que fere, né, diretamente um princípio que está na nossa Constituição Federal, que é da liberdade econômica e no caso da livre concorrência, tá, gente? Então, é muito importante isso. Caso explore atividade econômica, não faz jus à imunidade tributária em questão. Gente, o interessante aqui é que a OAB, ela não é uma autarquia, como vocês sabem, ela tem uma natureza jurídica sui generis. Sui generis, no direito, a gente fala que é algo que a gente não consegue definir, tá? Tudo que vocês virem como sui generis é algo que nós não conseguimos definir. Então, a OAB, ela não é uma autarquia, só que ela faz jus à imunidade tributária, nesse caso. E nós tínhamos o entendimento do Supremo de que a Caixa de Assistência dos Advogados não fazia jus à imunidade tributária recíproca. Não fazia. Hoje, de acordo com o entendimento recente do STF, há um ano, né, no caso, nós temos um ano atrás, o entendimento do Supremo, no sentido de que a Caixa de Assistência dos Advogados faz jus à imunidade tributária recíproca. Então, aqui em São Paulo é a CASP. A CASP, ela faz jus sim. Então, toma cuidado se você estiver estudando por um livro desatualizado. É muito preocupante isso. No diálogo sobre direito tributário, eu sempre mantenho tudo atualizado, porque a editora fez um acordo comigo, né? De que sempre que houvesse uma alteração significativa da jurisprudência ou também da legislação, eu poderia escrever uma nota de atualização e disponibilizar no site para os meus leitores, que recebem por e-mail. Então, eu sou muito preocupada com isso de material desatualizado. Então, cuidado mesmo, porque se você tiver com o material desatualizado, você vai errar uma questãozinha dessa, por besteira. Tudo bem, pessoal? Bom, em relação às empresas públicas e sociedade de economia mista, a regra é que elas não farão jus à imunidade tributária recíproca. Essa é a regra. Só que, como você sabe, nós temos exceção. E a exceção que é cobrada em prova de concurso e de exame de ordem. Nós temos a possibilidade daquelas empresas públicas e sociedade com economia mista que não explorem atividade econômica, por exemplo, em regime de concorrência, que façam jus à imunidade tributária. No caso, a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, é uma empresa pública. E ela, de fato, oferece esse serviço postal para nós, em regime de monopólio. Gente, o Supremo, ele já utilizou o termo monopólio e também o termo privilégio. Para fins de prova de exame de ordem, se vocês vão entender que é a mesma coisa. Mas no direito econômico, o correto é regime de privilégio. Por exemplo, aqui a Codesp, né, que é a Companhia de Docas do Estado de São Paulo. A Codesp, ela é uma sociedade de economia mista federal. Ela administra aqui o Porto de Santos, do lado aqui da minha casa. Só a Codesp que administra. Então, ela está num regime de monopólio, de privilégio. Então, a Codesp, embora ela seja uma sociedade de economia mista, ela não está atuando no regime concorrencial. Ela está prestando, né, esse serviço de administrar o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, o maior porto do Brasil. Ele é muito importante para nós. Então, não é uma outra empresa em regime concorrencial. Por isso, nesse caso, a Codesp, ela faz jus a essa imunidade tributária. Cuidado.
O interessante é que em relação à empresa de Correios e Telégrafos, não apenas quanto ao serviço postal que nós temos a imunidade tributária. Nós temos vários julgados do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, quando eu envio um SEDEX lá para o Eric, o meu corretor lá em São Pedro, esse serviço também vai fazer jus à imunidade tributária, então não vai aqui incidir ISS. Mesmo que nós tenhamos outras empresas ofertando um serviço similar, né? Várias transportadoras. Mas por que, professora? Não está em regime concorrencial? Gente, o Supremo ele entende o seguinte, que se ficar dependendo da nossa boa vontade para enviar cartinha de Natal, e já está chegando a época, né? Nesse caso, os Correios vão falência, né? Vão à falência, porque, que nem quando eu era pequena, eu enviava cartinha de Natal para os meus familiares, para os meus amigos, mesmo aqueles amigos que moravam do lado da minha casa. Era bacana, você comprava o cartão de Natal e enviava. Então, nós utilizávamos bastante o serviço postal. Hoje ninguém mais envia carta. As pessoas já acham ruim de você mandar um áudio de 30 segundos no WhatsApp, não é mesmo? Eu, por exemplo, não faço ligação. Eu só mando mensagem e, de preferência, e-mail, tá, gente? Eu sou um dinossauro disfarçado numa pessoa de 30 anos. Mas acontece, né? Eu me dou bem com e-mail. Então, imagina os Correios dependerem de uma geração como a minha, como, né, não a nossa, porque eu acredito que vocês tenham mais ou menos a mesma idade, um pouco menos. Geralmente, vocês estão aí com uns 23 anos, né? Geralmente, e tem pessoas mais velhas também assistindo a minha aula. Então, veja, a nossa geração, ela não ajuda os Correios. Então, lógico que os Correios precisam de uma outra atividade para se manterem. Então, o Supremo, ele entende que esse serviço de envio de SEDEX também faz jus à imunidade tributária. Tudo bem? Cuidado com isso. Só que, assim como em relação às fundações e às autarquias públicas, é uma imunidade condicionada que deve preencher alguns requisitos. Por exemplo, restringir-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federativo, não beneficiar atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares e não ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e dos exercícios da atividade profissional ou econômica lícita. Então, requisitos muito importantes. Gente, nós tivemos alguns entendimentos do Supremo de 2017 em relação à cobrança do IPTU, tá? Um julgado aqui é referente a um imóvel pertencente à União, então a União é proprietária, mas a União arrendou esse imóvel aqui no Porto de Santos para a Petrobras. A Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista, só que ela atua em regime concorrencial. Então, lógico, sociedade de economia mista, nós temos que a União, ela detém, no caso, a participação nos votos, que dá, né, no caso, as ações de participação nos votos, então ela tem esse controle em relação às ações de participação nos votos, mas a Petrobras, ela atua no regime concorrencial com a Shell, com a British Petroleum, com outras superpetroleiras do nosso, né, globo terrestre. E nesse caso, ela não faz jus à imunidade tributária. Então, nesse caso aqui, o STF ele entendeu que, embora seja um imóvel da União arrendado à Petrobras, a Petrobras ela pratica que o fato gerador do IPTU. Nós não estamos falando de um contrato de locação, tá, gente? Então, é arrendamento do imóvel urbano aqui no Porto de Santos, que o Porto de Santos ele está dentro da cidade, tá? Bem no município de Santos. Nesse caso, o Supremo entendeu que a Petrobras ela é contribuinte do IPTU. Então, veja, a Petrobras ela não faz jus à imunidade tributária e ela é contribuinte do IPTU. Por que você falou de locação? Porque o locatário, ele não é contribuinte do IPTU, tudo bem? Ele não tem aquele animus domini de ser proprietário. Se você aluga um apartamento, você não tem um ânimo definitivo de ficar nesse apartamento. Você pode, no caso, celebrar contrato com outro proprietário e alugar um outro apartamento. Tudo bem, pessoal? Isso é importante para definir aqui quem é o contribuinte do IPTU. Então, cuidado
aqui em relação a essa situação analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E veja, fato gerador de IPTU, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, lá do artigo 32, sendo o contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, no caso a Petrobras, ou o seu possuidor a qualquer título, lá no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Bom, passamos essa parte referente à imunidade recíproca, é a mais cobrada, mas nós também temos aqui a imunidade religiosa, lá no inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Essa imunidade religiosa, nós temos aquela interpretação teleológica que busca a finalidade da norma. Veja, ela visa a proteger, a tutelar a liberdade religiosa. E ela contempla templos de qualquer culto. Em diálogo sobre direito tributário, eu tento definir de fato para vocês, né, o que é templo de qualquer culto. E como que eu defino? A partir, lógico, dos ensinamentos do professor Eliomar Baleiro e a Isabel Deves, que representa a doutrina majoritária de direito tributário. Então, eu vou, né, nessa linha da doutrina majoritária. O templo, pessoal, não é apenas o espaço físico. Por exemplo, nós tivemos todas as igrejas, templos fechadas durante a pandemia da Covid-19. Agora que nós tivemos a reabertura, né, a partir aqui em São Paulo, e eu estou tomando como exemplo Santos, a partir de julho. Então, nós não podíamos frequentar as igrejas físicas. Eu sou católica, eu vou na igreja do Embaré, que é uma igreja muito bonita, estilo gótico, frente à praia aqui do Embaré. Eu gosto de ir na missa das 7 da manhã de terça-feira, é a missa de Santo Antônio. Sou devota dele, então eu vou na missa de Santo Antônio e pego o pãozinho. E eu confesso que eu fiquei com saudade de ir na missa. Só que templo de qualquer culto não é apenas a igreja maravilhosa do Embaré, de Santo Antônio do Embaré. É tudo. Então é a prática da nossa religião, não é mesmo? Então, quando eu falo de templo, eu tenho que pensar que o templo, ele contempla tudo que está ligado à finalidade essencial. Então, o seminário que os freis moram atrás da igreja, o estacionamento atrás da igreja. Nós temos a casa paroquial, onde são feitas as reuniões da catequese, o curso de noivos, né, que agora eu vou fazer também, né? Tô noiva, então tem que fazer. A festa de Santo Antônio. O que eu estou querendo dizer? Que não é apenas em relação ao prédio igreja, mas a tudo. O carro do Frei Paulo, que o Frei Paulo ele vai visitar as pessoas carentes, né? Nós temos a Toca de Assis aqui em Santos. Então, tudo que está de forma ligado à finalidade que é a tutela da liberdade religiosa. Então, isso eu estou dando como exemplo a religião católica. Só que um outro exemplo que eu trago é de uma prova do Cefaz, do Rio Grande do Sul, uma questãozinha que eu achei interessante. Essa questãozinha, ela trazia no enunciado referência a uma religião que não acreditava em Deus. Então, para fazer prova, a gente tem que abrir a mente, tá, gente? Essa religião que não acredita em Deus faz jus à imunidade tributária? Foi o que o examinador lá do Cefaz perguntou. Sim, não importa se é uma religião que prega, né, a crença a Deus, se é uma religião que não prega a crença a Deus. Então, é templo de qualquer culto, liberdade religiosa. Isso é uma grande pegadinha, tudo bem? Cuidado com essa informação. Gente, cemitério. Então, agora nós vamos começar a analisar alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. Se o cemitério ele é mantido pela igreja, né, pelo templo de qualquer culto, como eu falei para vocês, que no caso é a instituição, faz jus à imunidade tributária. Um exemplo, não sei se vocês já foram para Nova Petrópolis, perto de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Lá tem a aldeia do imigrante alemão, uma cidade muito bacana, tá? A gente tem um labirinto, onde foi gravada aquela novela Chocolate com Pimenta, que eu adoro, né? Tá passando à tarde, às vezes eu assisto à noite. Não sou viciada em novela, tá? Mas é uma novela bacana.
Lá na aldeia do imigrante alemão, você tem uma igreja e várias casinhas, né? Então, de fato, moraram pessoas lá, não é fictício. E atrás daquela igreja tem aquele cemitério no chão, né? Então, esse cemitério, por exemplo, ele pertence à igreja. Salvo engano, é uma igreja presbiteriana. Então, faz jus à imunidade tributária aqui em relação, né, a templos de qualquer culto. Cuidado. Aluguel do imóvel e renda revertida para a entidade. Súmula vinculante 52 já foi muito cobrada em prova, tá? Não apenas em relação à entidade religiosa, mas também às entidades de assistência social sem fins lucrativos, que vamos ver mais adiante. Gente, o que acontece? Vamos supor que a igreja receba uma doação, a igreja do Embaré, de uma casa, né? Então, a senhorinha, ela sempre ia na igreja, ela estava na beira da morte, não tinha herdeiros e doou uma casa. Tudo bem. O que a igreja faz? Aluga a casa. Então, aluga a casa para uma família morar. E a renda oriunda desse aluguel, ela é revertida para finalidades essenciais. Por exemplo, comprar hóstias, ajudar com o pagamento da energia elétrica da igreja. Aí eu pergunto, nesse caso, o imóvel, ele vai fazer jus à imunidade tributária aqui? Ou seja, a igreja, ela vai ter que pagar IPTU referente a essa casa que recebeu em doação e está alugada a terceiros? Não, ela faz parte da imunidade tributária, aqui que nós estamos estudando. Desde que o valor do aluguel seja revertido à finalidade essencial da igreja. Ah, professora, então o município de Santos não pode cobrar IPTU. Não. E durante a pandemia, nós tivemos várias pessoas, né, saindo dos imóveis alugados, porque muitos perderam as suas respectivas rendas. Isso aconteceu, né, gente? Comigo, aconteceu com você, aconteceu com todo mundo. É uma realidade. Nesse caso, o imóvel ficou vago. E aí? E aí ele continua imune, tá? Continua imune, porque o Supremo entende que ele ficou vago temporariamente. Então, não há o porquê do município de Santos, por exemplo, cobrar IPTU da igreja referente àquele bem imóvel da sua propriedade que está desalugado temporariamente. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E mais, cabe ao ente que quer tributar, no caso, o município, aqui que eu estou dando exemplo, por exemplo, tá, de Santos, né, onde eu estou residindo, veja, ele que tem o ônus de demonstrar que aquela renda oriunda do aluguel não está sendo revertida totalmente para a finalidade essencial da igreja. Ok? Então, é basicamente isso que essa súmula vinculante 52 nos traz. Compra de terreno baldio. Por exemplo, um terreno baldio que é utilizado para estacionamento dos carros dos fiéis. Também faz jus à imunidade tributária quanto às entidades religiosas. Gente, maçonaria não faz jus à imunidade tributária. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, a partir desse entendimento da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que a maçonaria não é uma religião, mas sim uma ideologia. Entendimento antigo, né? Então, cuidado que a maçonaria, a loja maçônica, não faz jus à imunidade tributária que nós estamos estudando. Uma outra imunidade que nós estudamos, mas assim, de forma mais pincelada, não aprofundamos tanto para a prova de exame de ordem. No livro, eu aprofundo bastante essa imunidade. É em relação à linha C do inciso 6 do 150 da Constituição Federal. Imunidade de entidades educacionais, assistenciais, sindicatos e partidos políticos. Gente, olha só o que essa linha nos traz. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores. Olha aqui é chave, sindicais dos trabalhadores. Dos empregadores não faz jus à imunidade tributária dessa linha C. Tome cuidado com essa pegadinha de prova. Das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Bom, esse é o texto da Constituição Federal.
Em direito constitucional, na parte de processo legislativo, o professor de direito constitucional ele ensina o seguinte para você, que quando a Constituição Federal ela fala requisitos da lei e ponto, ela está se referindo a uma lei ordinária. Porque quando ela quer falar lei complementar, ela fala de forma expressa. Tá certo que você estudou com o professor de direito constitucional, tudo bem? Mas aqui no direito tributário, você vai ler requisitos da lei complementar. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que os requisitos eles devem estar numa lei complementar e não numa lei ordinária. Por quê, professora? Esse entendimento, nós adotamos também, inclusive, as imunidades tributárias quanto às contribuições, vejam, para a Seguridade Social, tá? Então, aqui é o termo equivocado isentas, que eu já mencionei do parágrafo 7º do 195 da Constituição Federal, e aqui estabelecidas em lei, tá? Então, em relação a essas contribuições, em relação aos impostos, é lei complementar. Pessoal, no artigo 146 da Constituição Federal, nós temos o rol de matérias que devem estar previstas necessariamente em lei complementar. Então, não pode uma lei ordinária ser editada para dispor sobre aquelas matérias. Cabe a lei complementar. Lógico, o que está lá, lei complementar. O que está fora desse dispositivo, lei ordinária. Mas nada impede que nós tenhamos uma lei complementar editada dispondo de assuntos que não estejam naquele rol. É o entendimento do STF. Lembrando que aqui nós temos um quórum, né, muito mais, assim, qualificado, difícil de ser, no caso, completo, né, para aprovação de uma lei complementar. Então, são assuntos sensíveis. E o professor Roque Antônio Carrasa, ele fala que a lei complementar é uma garantia do contribuinte. Por isso, está dentro do assunto limites ao poder de tributar. Tudo bem? Então, a lei complementar é uma garantia nossa, de nós, contribuintes. No 146, nós temos que cabe a lei complementar dispor sobre limites ao poder de tributar, né? Regular essas limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando eu falo de imunidade tributária, eu falo de um limite ao poder de tributar. Por isso que esses requisitos, eles devem estar numa lei complementar, não podem estar numa lei ordinária. E qual que é a lei complementar? Nós temos aqui o CTN. O CTN traz esses requisitos. Vamos ver os requisitos e depois eu vou explicar o porquê do Código Tributário Nacional. Veja, requisitos do artigo 100, aliás, do 14 do CTN e também do 113, parágrafo 2º do Código. Não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, capaz de assegurar sua exatidão e manter as obrigações acessórias. Então, esses requisitos previstos no Código Tributário Nacional. Perceba, obrigações acessórias. A imunidade tributária, ela recai na obrigação principal, de pagar o tributo. As obrigações acessórias não fazem jus à imunidade tributária. Então, se essas entidades preenchem os requisitos, então vejam que nós estamos falando de requisito, então é imunidade condicionada. Então, elas fazem jus à imunidade tributária. Só que elas devem continuar preenchendo esses requisitos que são obrigações acessórias. Então, não é porque você está imune do pagamento de tributo, entidade, que você vai deixar de manter a sua escrituração contábil, que é uma obrigação acessória. Tudo bem? Se você descumprir, você perde esse benefício que é a imunidade tributária quanto ao pagamento, né, do tributo, que é a obrigação tributária principal. Então, cuidado, porque a obrigação tributária principal e a acessória, né, elas não andam junto. Se você tem uma imunidade em relação à obrigação tributária principal, que é pagar o tributo, essa imunidade ela não recai na obrigação acessória. Então, a obrigação acessória ela é interdependente nesse caso, tá? Isso já foi cobrado também em prova de exame de ordem. Mas, professora, por que o Código Tributário Nacional? O CTN, ele foi editado em 66. Naquela época, nós não tínhamos a lei complementar. Então, ele foi editado como uma lei ordinária. Só que na Constituição posterior, né, do
ano posterior, ele foi recepcionado como lei complementar, porque ele já tinha a figura da lei complementar. Então, como ele dispunha de vários assuntos referentes aos assuntos que devem estar na lei complementar, ele foi recepcionado como tal. Assim como em relação à Constituição Federal de 88. Então, no caso, foi editado como lei ordinária, porque não havia a figura da lei complementar naquela época, e foi recepcionado como lei complementar lá em 67 e também recepcionado pela Constituição Federal de 88. Por isso que nós temos, né, essa previsão em relação aos requisitos no Código Tributário Nacional. Mesma coisa em relação à questão das entidades religiosas, quanto à súmula vinculante 52 e o imóvel vago temporariamente. Nós temos essa súmula 730 do Supremo, que fala que a entidade fechada de previdência social privada que não conta com contribuições dos seus beneficiários faz jus à imunidade tributária. Então, cuidado. Por exemplo, a Petrobras, ela mantém uma entidade previdencial social privada que não conta com, no caso, a contribuição dos beneficiários. Então, somente empregado que é da Petrobras pode fazer jus a esse benefício, desde que a Petrobras banque 100% das contribuições. Aí, no caso, teremos aqui que essa entidade fará jus à imunidade tributária em questão. Gente, mais uma imunidade que eu já venho tratando um pouquinho sobre ela, que é a imunidade cultural ou de imprensa, né? Da linha D do 150, inciso 6 da Constituição Federal. Eu vou passar rapidamente por ela, porque eu já abordei. Mas eu queria que vocês tivessem atenção a essa súmula vinculante 57, que foi editada nesse ano, no primeiro semestre, salvo engano, foi em abril. E o livro, embora ele tenha sido publicado em fevereiro, né? Na verdade, eu entreguei o livro em novembro do ano passado para a editora. Veja, sendo de abril essa súmula vinculante, eu escrevi a nota de atualização em forma de diálogos, como se fosse o professor, né? No caso, eu e o aluno imaginário que eu formulei você com todas as dúvidas. Lá na nota de atualização você tem essa súmula vinculante 57 no site da Juspod. Inclusive, no site da Juspod, o link do livro, você pode baixar a nota de atualização de forma gratuita e algumas páginas do livro para você fazer uma degustação, tá? Essa súmula, ela fala o seguinte: a imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6, da linha D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno de livro eletrônico, que é o e-book, e dos suportes exclusivamente, olha só, utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias, tá? Então, a principal aqui é a leitura do livro. É isso que eu expliquei para vocês, que o tablet que você utiliza para ler o livro, entrar no Facebook, no WhatsApp, Instagram, mandar e-mail, não faz jus à imunidade tributária aqui em relação aos impostos. Não é assimilável ao papel para ter essa interpretação teleológica. Cuidado! Súmula que vai cair na sua prova, hein? Se liga aí. Escreve o que eu tô te falando. Pode ser que não no próximo exame, mas em algum exame vai ser cobrada essa súmula vinculante 57. Também nós temos as listas telefônicas que fazem jus à imunidade tributária em questão. Não gozam de imunidade as chapas de impressão. Papel para propaganda. Gente, olha, um exemplo que eu sempre dou em relação a esse papel para propaganda. Eu venho de uma cidade pequenininha que se chama São Pedro, e lá nós temos o jornal local que é distribuído gratuitamente aos sábados. Nesse jornal local, nesse caso, tem a coluna social, mas nós também temos várias propagandas no corpo do jornal, porque o jornal é mantido pelos comerciantes, que gostam, né, de fazer propaganda de seus comércios. Então, quando você tem a coluna social, que é a página do jornal, e logo abaixo a propaganda do supermercado, esse papel ele faz jus à imunidade tributária. Diferentemente de quando você tem aquele encarte do supermercado que ele insere no meio do jornal. Daí, esse papel não faz jus à imunidade tributária aqui em questão. Tudo bem? Então, papel para propaganda que eu acabei de mencionar, serviços de distribuição de livros, jornais e periódicos também não fazem jus. Por fim, a imunidade tributária da música nacional, que foi inserida por meio da emenda à Constituição 75 de 2013.
essa linha E. Basta vocês darem uma lida aqui no dispositivo que vocês vão compreender. Pessoal, vamos agora resolver questõezinhas. Eu sei que vocês estão ansiosos para isso e eu também. Uma questão do ano passado, né, da banca FGV. Vejam, primeira fase. O Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para cobrança de créditos de impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, o famoso SMS, decorrentes da produção e venda de livros eletrônicos. Olha só, produção e venda, tá? Adicionalmente aos créditos de SMS, o Estado Y cobrou pagamento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista. Só que vocês já tiraram de letra, né? Acabei de explicar isso para vocês. Tendo em vista, né, essa situação, assinale a alternativa correta. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. Olha só que o Supremo, né, Supremo Tribunal Federal entendeu nesse sentido quanto à imunidade. Em 2017, julgado de plenário da relatoria do ministro Dias Toffoli. E agora nós temos essa súmula vinculante 57. Escreve o que eu estou te falando, que vai ser cobrada na sua prova. Por outro lado, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Gente, lembrem-se aqui que a imunidade tributária, ela recai sobre a obrigação tributária principal. A acessória, ela persiste, mesmo que não tenha que pagar tributo, tá? Então, por exemplo, a imunidade tributária em relação aos impostos, nesse caso, que é a obrigação principal. Só que a empresa, por exemplo, a editora, ela vende livro. Então, imunidade tributária em relação aqui aos livros eletrônicos quanto aos impostos. Tudo bem? Mas ela tem que manter a escrituração contábil dela em dia. É uma obrigação acessória. Como eu falei, a imunidade tributária não recai na obrigação acessória. E se descumprir, multa. Daí, multa, dever de pagar multa é obrigação tributária principal. Cuidado com essa informação. B. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Cuidado! É correta a cobrança do SMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Da mesma forma, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória em vista da previsão legal. E, por fim, aqui, a D. É correta a cobrança do SMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. No entanto, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Pessoal, eu já cantei a bola para vocês, né? Vocês viram que a alternativa B, ela é a correta. Voltando, no caso aqui, nós temos a imunidade tributária em relação aos impostos, quanto aos e-books, né? No caso, livros eletrônicos. Entendimento de plenário do Supremo Tribunal Federal e agora súmula vinculante 57. Toma cuidado, vai lá no livro, no site da editora e baixa a nota de atualização, que você vai ter de forma explicada, né? E assim, no caso, escrita toda essa atualização em relação à súmula vinculante 57. Dá uma boa lida nessa parte do livro, tudo bem? Mesmo que você não seja o consumidor, você não tenha adquirido o livro, baixa a nota de atualização. E aqui, como eu falei, a imunidade tributária, ela recai na obrigação tributária principal. Persiste a obrigação tributária acessória, logo, se descumpre a obrigação tributária acessória, você tem aqui, sim, a possibilidade da aplicação de uma multa. E lembrando que o pagamento da multa, neste caso, é uma obrigação tributária principal, né? Então, cuidado, porque a alternativa B, ela está correta. Vamos para mais uma questão. Falei que ia corrigir 3 questões com vocês. Já estamos chegando em 36 minutos, mas tudo bem, gente. Quero terminar isso com vocês. Essa é de 2017. O reitor de uma faculdade privada sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, são integralmente reinvestidos no estabelecimento de ensino. Olha que informação boa aqui que a FGV nos trouxe.
Deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou a pretendida imunidade tributária sob o argumento de que a instituição de ensino privado auferia lucros. Pessoal, aqui cuidado, né? Mesmo que nós tenhamos superávit, se são integralmente reinvestidos no estabelecimento de ensino nas suas atividades essenciais, né? Nesse caso, nós teremos imunidade tributária. Cuidado! E não há necessidade de ter prejuízo para fazer jus à imunidade tributária. Inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e da doutrina majoritária de direito tributário. Na hipótese sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. A. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino que não sejam superavitárias. Olha aqui, né, o que eu estou falando para vocês. Tá errado. Não precisa ter prejuízo para fazer jus à imunidade tributária. B. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições públicas de ensino. Não, né, pessoal? Acabamos de estudar essa possibilidade de imunidade tributária. C. O fisco não agiu corretamente, ok, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Gente, assim, tanto que é um dos requisitos que eu falei para vocês, que está lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Está errada essa alternativa C. Por isso vai sobrar a D, né? O fisco não agiu corretamente, pois para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária. Ótimo, entendimento do Supremo. Desde que o superávit seja revertido para suas finalidades. Olha que linda essa assertiva D. É a correta, tá? Cuidado com isso. Vamos para a última questãozinha, gente. Também de 2017. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. Olha aqui o que eu expliquei para vocês, mais referente ao quê? A imunidade recíproca, tá? Aqui nós estamos falando da igreja. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Aquela situação que eu falei em relação aos entes, falando, por exemplo, do imóvel da alfândega, né, que é um imóvel da União aqui no Porto de Santos, no centro de Santos. Nesse caso, gente, lembrem-se que a imunidade ela contempla os impostos, as taxas não. Então, o Porto de Santos não pode cobrar IPTU, mas pode cobrar essa taxa aqui de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos. Tudo bem? A mesma coisa aplica-se em relação às igrejas e demais entes que nós acabamos de ver, tá? Por quê? Porque aquela imunidade do 150, inciso 6, contempla apenas impostos. Olha a pegadinha aqui. A. As igrejas são imunes, portanto, não devem pagar a taxa instituída pelo município X. B. A taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível. C. A taxa é inconstitucional, uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxas de serviço público. E D. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Primeiro, nós não temos a hipótese de imunidade. Pode ocorrer uma isenção. Em regra, nós não temos isenção de taxa, salvo se lei prever. Aqui em Santos, o Código Tributário do município prevê a isenção. Então, veja, é uma lei infraconstitucional quanto essa taxa às igrejas. Então, há a possibilidade do ente municipal instituir aqui uma isenção. Tudo bem? Cuidado que, em regra, taxas não são isentas, salvo lei sentido oposto. Isso já foi cobrado em prova de exame de ordem na primeira fase. A taxa aqui, ela é sim constitucional, porque nós estamos falando de um serviço público que é específico e divisível, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nós temos até súmula vinculante nesse sentido, tudo bem? Então, dá para saber quanto cada está utilizando aquele serviço, quanto ele produz de lixo. Cuidado, tudo bem? E os municípios são sim competentes, porque em relação à taxa, nós estamos falando de uma competência comum. Então, se é a União que presta o serviço, ela pode instituir a taxa aqui de serviço. Se a União que exerce o poder de polícia, ela pode instituir a taxa de poder de polícia, assim como em relação aos estados, assim como em relação aos municípios.
Portanto, a taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Aqui, alternativa D. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. 3 questõezinhas para ver se vocês estavam afiados. E eu acredito que depois dessa 1 hora, né? Tipo, mais de 1 hora, porque estou fechando aqui perto dos 42 minutos. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa sobre imunidade tributária. É basicamente isso que eu passo para os meus alunos aqui do Trino OAB. Então, o nosso curso para o exame de ordem é um curso que eu trago de forma bem detalhada as informações, seja imunidades, princípios, a parte de obrigação tributária, crédito tributário. Eu estou de forma bem detalhada. E também no meu livro, Diálogo sobre o Direito Tributário, o assunto bem detalhado. Aproveitem que o livro ele está imperdível, essa primeira edição. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aula gratuita aqui na nossa semana da OAB, nosso evento 100% gratuito do Trino OAB. Até mais!